Amém, graças a Deus, obrigado Jesus. Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo de número 17, nós vamos ler o versículo 9. Levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, eis que eu ordenei uma mulher viúva, que te sustente, amém? Feche os seus olhos, peça para que o Senhor fale com você neste momento. Todas as vezes que nós temos grandes necessidades, Deus levanta grandes livramentos. Muitas vezes nós não entendemos e nós achamos que é o fim, mas na verdade Deus sempre tem uma válvula de escape, Deus sempre tem uma forma de agir, uma forma de fazer. Então, nos piores momentos das nossas vidas, você vai ver que Ele entra com grandes propósitos e com grandes livramentos que você nem imagina. O que acontece com a gente, e até nós estávamos aqui pintando todos esses dias, né? E a gente conversa, a gente reflete, né? E eu estava falando com uma pessoa, eu falei assim: o que acontece muitas vezes com nós é que nós não somos gratos, é que nós não temos gratidão no nosso coração para enxergar e olhar e ver que Deus está agindo, que Deus está fazendo. Se eu falar por mim mesmo, como pastor Júnior, eu posso alegar e mostrar com fatos que nos momentos que eu mais tive medo, que eu achei que era o fim, foi onde Deus me deu grandes coisas, foi onde Deus mostrou grandes sinais na minha vida. E assim eu tenho certeza que não foi diferente. Eu tenho certeza que há 2 anos e meio atrás, muitos de vocês, quando começou a pandemia lá, fevereiro, março, ficaram desesperados com o fecha tudo, desesperados com o fique em casa, e eu tenho certeza que se vocês pararem para analisar, vocês vão ver como que Deus conduziu, vocês vão ver como que Deus levou, e se vocês refletirem, vocês vão perceber como que vocês cresceram nesse momento, como que Deus surpreendeu vocês. Esse é o Deus que nós servimos. Nos momentos mais difíceis, nos momentos mais complicados da nossa história, Ele sempre se levanta e Ele sempre faz alguma coisa diferente, Ele sempre transforma de uma forma diferente, mudando, transformando, se revelando e fazendo grandes coisas na nossa vida, e como nós podemos ver na última palavra, nos sustentando. Esse capítulo 17 de 1 Reis não é diferente. Se você lê, quem reinava nessa época era um rei chamado Acabe, e ele tinha uma esposa muito ruim, era uma esposa problemática, uma esposa chamada Jezabel. Ela não era judia, ela adorava outros deuses, e ela estabeleceu no reino de Judá, no reino dos judeus, em Israel, a idolatria. Ela trouxe a idolatria para dentro do reinado do seu marido, ela trouxe a idolatria a Baal. E se você estudar um pouquinho de história, você vai ver que o reinado de Acabe foi o pior reinado que já existiu para Israel. Foi o pior reinado. A pior fase de Israel foi o reinado de Acabe e de Jezabel. E foi um reinado longo, um reinado extenso. Só que para o pior reinado, Deus sempre tem o melhor profeta. Foi onde Deus levantou um tisbita da cidade de Gileade, chamado Elias, um dos maiores profetas que já existiu, um dos maiores profetas que já andou por este mundo, um dos profetas mais falados. O pior reinado
o melhor profeta. Então nós podemos imaginar, nós podemos ver como que Deus, nos momentos mais difíceis das nossas vidas, Ele prepara sempre o melhor. Então Deus fala para Elias, vai lá em Acabe e diz para ele que não vai haver chuva, até que eu mande que tenha chuva. Então Elias vai lá em Acabe e fala assim: olha, está determinado que a partir de agora não haverá mais chuva, e somente quando Deus determinar novamente irá chover, irá acontecer a chuva novamente. E então Deus fala para Elias: vai perto do Jordão, em Quiriate, fique ali num riacho, eu já determinei que alguns corvos te alimente com carne e pão de manhã, carne e pão à tarde, e você beba do ribeiro, para você se sustentar durante esse tempo, que vai ser um tempo longo de crise hídrica, não vai ter água, não vai cair chuva, e o mundo vai sofrer, o mundo vai padecer grande fome, porque não tem água, não cresce as coisas, não tem água, não se planta, porque não tem como regar. Falou: então vai para lá que eu vou cuidar de vocês. E tudo isso por quê? Porque um dos deuses que era adorado em Jerusalém na época de Acabe e Jezabel era o deus Baal, ao qual eles tinham que ele era o Deus quem fazia chover, o Deus das águas, o Deus quem controlava o clima. Então Deus, para mostrar que Baal não era o Deus que fazia isso, ele fecha as fontes. Mas com isso, muitas pessoas sofrem. Com isso, muitas pessoas padeceram. E uma das pessoas que padeceu é a pessoa deste texto, uma mulher viúva que tinha um filho homem e que estava para morrer de fome, estava com a sua última reserva de azeite, a sua última reserva de farinha, e ela tinha no coração dela que ela iria fazer aquela última refeição, aquele último bolo com a farinha e com o azeite, e ela e o seu filho iriam comer e iriam morrer. Mas Deus tinha algo para fazer, Deus tinha algo para transformar, Deus tinha algo para sustentar. E Elias é enviado para essa mulher de Sarepta. Deus fala, como nós lemos aqui no versículo 9: levanta-te e vai para Sarepta. E por que Deus manda Elias sair de Quiriate, perto do Jordão, onde ele era alimentado pelas aves? Porque o ribeiro que ele bebia água também secou. Elias também estava sofrendo naquele momento, porque ele também fazia parte do mundo, assim como eu e você, e também padecemos, também temos dificuldades. Então Deus fala para Elias assim: vai para Sarepta, e eu já dei ordem, eu já ordenei, se vocês lerem aí, a uma mulher viúva, que ela alimente você, que ela sustente você. E Elias então chega naquela mulher em Sarepta, Elias vai até ela, e nós podemos ver como que Deus começou a providência. Nós vamos começar a entender a partir do versículo 10. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha, um pouco de água, para que eu beba. Ele chegou, identificou aquela mulher, aquela viúva. Eu acredito que ele não sabia quem era, ele sabia que era uma viúva em Sarepta, vai saber quantas viúvas existiam em Sarepta. Então ele pede água, a mulher prontamente se coloca a obedecer. Irmãos, água era o que estava faltando naquele lugar, água era o que não tinha naquele lugar.
Água todo mundo estava precisando, mas ela se coloca a saciar a sede do profeta, a saciar a sede daquele homem que estava pedindo água. Aí no versículo 11: e indo ela buscá-la, ele chamou e lhe disse: traze-me agora um bocado de pão na tua mão. Aí ele pede para ela, irmãos, a única coisa que ela tinha para alimentar a fome dela e do filho dela naquele momento. Ele pede para ela a única coisa que ela tinha em mãos para se alimentar. E ela, assim como nós, temos medos, temos ansiedades, ela não foi diferente. Versículo 12: porém ela lhe disse: vive o Senhor o teu Deus, que nenhum bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, vou prepará-lo para mim, para o meu filho, para que comamos e morramos. Era tão pouco que ela tinha, que 2 cavacos, 2 pedacinhos pequenos de madeira, eram o que ela precisava para fazer fogo e cozer aquilo que ela tinha, que era muito pouco. Ela não tinha nada naquele momento. O que ela tinha, com 2 cavacos, ela conseguiria fazer. Então Elias diz a ela, versículo 13: não temas, não tenha medo. Olha o que ele diz para ela, irmãos: vai e faz conforme a tua palavra. Você falou que você vai cozer alguma coisa para vocês comer? Vai e faz isso mesmo, pode ir lá, com o que você tem, faz. Aí ele continua: porém, faz primeiro para mim um bolo pequeno e traz aqui fora, depois farás para ti e para o teu filho. Ele fala: com o que você tem, eu sei que é pouco, mas faz um bolo pequeno. Ele não pede tudo, fala: faz um bolo pequeno, separa uma porçãozinha, faz primeiro para mim um bolo pequeno, depois você faz para você e para o seu filho, depois você faz para a sua família. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês aqui nesta noite é que Deus é um Deus que trabalha por primícias. Nós erramos muitas vezes por deixar o Senhor em segundo lugar. Nós erramos muitas vezes por colocar sempre o Senhor e a sua obra depois, sendo que é Ele quem pode te sustentar, é Ele quem pode te sarar, é Ele quem pode transformar a sua vida, mas muitas vezes nós não acreditamos nisso, e nós colocamos a nossa fé naquilo que nós vemos, naquilo que nós possamos tocar, naquilo que nós possamos apalpar. Elias fala para ela: eu sei que você tem pouco, mas faz um bolo pequeno para mim, faz algo. Em primeiro lugar, não olhando para a sua casa, não olhando para a sua família, não olhando para a sua necessidade e para o seu filho, vai ser sustentado, depois você vai fazer para você, mas faz primeiro para mim. Irmãos, nós gostamos de Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, mas dificilmente fazemos isso. Dificilmente somos assim. Queremos a sabedoria de Salomão, o conhecimento de Salomão, mas não estamos dispostos a fazer como Salomão, que sacrificou boa parte da sua vida para construir o templo. Primeiro a casa de Deus, primeiro a casa do Senhor, para depois ele se preocupar em alguma coisa para ele. Nós precisamos aprender a fazer as primícias, as primeiras coisas ao Senhor,
As primeiras coisas nós temos que aprender a dar a Deus. Quando Deus andava aqui na terra como Jesus, e Ele estava à frente do gasofilácio, aquelas pessoas colocavam ofertas e grandes quantias, mas uma mulher chegou e colocou as moedinhas, Ele falou, ela foi a que deu mais. Os discípulos falaram, você é louco, rapaz, jogou um monte de dinheiro aí, agora há pouco, fazendeiros, agropecuários, pecuaristas, e você vem falar da pobre miserável que jogou umas moedinhas. Ele falou, mas ela deu tudo, ela confiou que Deus pode sustentar ela. Irmãos, nós temos medo sim, nós temos ansiedade sim, mas até quando nós vamos ficar sofrendo e padecendo e vendo pessoas conquistando e alcançando coisas nos nossos lugares, pessoas vivendo aquilo que é nosso, e tudo por quê? Ah, pastor, mas eles nem são crentes, eles nem têm primícia, eles nem fazem o melhor. Eles fazem o melhor para o Deus deles, Satanás. Eles fazem o melhor para quem eles seguem, o inimigo das nossas almas. Só que eles fazem o melhor, eles fazem bem feito. Irmãos, muitas vezes nós, para fazer as coisas para o Senhor, é uma dificuldade, é uma miséria, e é aí onde nós sofremos, onde nós padecemos. Eu quero ler um texto para vocês entenderem bem isso. Abra comigo Lucas capítulo 4, nós vamos ler o verso 25, eu nem vou abrir na minha Bíblia, eu vou ler ali em cima com vocês. Lucas 4, 25, quem está dizendo isso aqui é Jesus Cristo, aquele que nós cremos, entregamos a nossa vida e confiamos. Em verdade eu vos digo que muitas viúvas existiam em Israel. Ele está falando assim, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês, até deixa eu explicar o contexto para vocês entenderem. Ele está numa sinagoga em Nazaré, na Galileia, pregando. Ele está ensinando o livro de Isaías, e lá tem um monte de judeu, um monte de religioso, e principalmente um monte de gente que conhecia ele, porque ele cresceu lá em Nazaré. Ele estava no meio dos seus concidadãos, ele estava no meio dos seus vizinhos, vamos falar assim. Aí ele fala esse texto aqui, em verdade eu vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias. Ele está citando 1 Reis 17. Só para vocês terem uma ideia, é por isso que o livro de Reis está na Bíblia, é um livro canônico, porque ele foi citado, uma passagem, pelo próprio Cristo. Se vocês nunca estudaram sobre o cânon das Escrituras, é por isso, todos os livros têm que ter sido citados por Jesus. Aí está citando, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Sabe o que Jesus está falando? Teve fome em Israel, teve fome no mundo inteiro, e Deus mandou Elias para sustentar uma viúva lá em Sarepta, que não é Israel. Ou seja, uma pessoa fora de Israel tinha mais fé para receber o profeta do que uma pessoa de Israel. Sabe por que Jesus está falando isso? Ele está falando assim, eu estou aqui em Nazaré, pregando para vocês, e vocês não confiam em mim, vocês não aceitam. Aí eu vou fazer um monte de milagres em outros lugares, e aqui eu não vou conseguir fazer, a não ser curar algumas poucas pessoas. Aí vamos ler o de baixo. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Os sacerdotes não foram alimentados por Elias, os líderes religiosos, os crentes, vamos falar assim para vocês entenderem, mas uma viúva lá de Sarepta. Deus enviou Elias a uma viúva lá em Sidom, na terra dos Sidomitas, para cuidar deles.
Sabe o que está querendo dizer aqui, irmãos? Muitas vezes nós cristãos não temos fé para receber, e conhecemos a palavra, conhecemos o Evangelho. Quarta-feira eu falei aqui, Deus deu ordem para o povo judeu: passa o Jordão e tome a cidade de Jericó. Pode tomar a cidade de Jericó, já dei na mão de vocês. Então Josué envia 2 espias para espiar a terra, e descobrem que os espias estão lá. Eles se escondem na casa de uma prostituta chamada Raabe. E sabe o que Raabe faz, irmãos? Ela olha para aqueles 2 homens e fala assim: eu vou esconder vocês, mas o dia que vocês vierem tomar a cidade, não matem a mim, não mate a minha família, nos poupe a vida, porque eu sei que o Deus de vocês já deu a cidade na mão de vocês. Uma prostituta, ela tinha a informação que o Deus de Israel iria destruir a cidade. Irmãos, nós temos a informação de que Jesus está voltando, nós temos a informação de salvação, nós temos a informação de que Jesus é Senhor, e muitas vezes nós não cremos, e as viúvas lá fora, as pessoas lá fora, têm mais fé do que nós. Elias chega para essa mulher e fala assim: tá legal, o que você tem é pouco mesmo, mas vai lá e faz um bolo para mim. Do que você tem, oferta primeiro uma parte, e depois você faz um bolo para você, depois você faz alguma coisa para você e para o seu filho comer. Por quê? 14, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor der a chuva sobre a terra. Pode confiar, pode acreditar, Deus vai te sustentar, Deus vai te abençoar. Não é o seu fim, não, Ele vai te sustentar até o dia que Ele der a chuva. Sabe o que Elias estava falando? Hora que a chuva vier, os alimentos vão crescer normalmente, aí você não vai precisar mais da multiplicação do azeite e da farinha, mas até lá eu te sustento, até lá eu te ajudo. Irmãos, eu estou falando por mim agora, você deve ter os seus momentos, eu sei falar da minha vida. Nós temos fases que não adianta, as coisas não dão certo, mas Deus vai te sustentar até Ele abrir uma nova oportunidade, até Ele abrir um novo momento na sua vida. Eu gosto muito de um texto que chama Cântico dos Degraus. É quando o povo sobe para Jerusalém para adorar, e eles sobem cantando, e um dos cânticos dos degraus é o Salmo 126, onde ele fala assim: quando Deus libertou os cativos e nos fez retornar a Sião, nós éramos como quem sonhávamos, e cantávamos e nos alegrávamos, e até nas outras nações se diziam: com grandes coisas fez o Senhor em favor do seu povo. Mas as pessoas plantavam, semeavam chorando. Até ele fala assim, semeavam com lágrimas. Por quê, irmãos? Eles tinham pouca semente e tinham fome. Só que se eles comem a semente, o que acontece? Nasce alguma coisa depois, irmãos? Se eles comerem a semente? Não nasce. Então eles iam semeando e chorando, semeando e chorando, porque era pouco, era muita escassez. Mas ele fala assim: mas aqueles que semearam, mesmo em lágrimas, se alegrarão trazendo os seus feixes. Irmãos, é lógico, você lê na Bíblia lá, está desse jeito, não tem muita explicação,
Mas aí você pega um livro de estudo, um livro rabínico, onde eles explicam os conteúdos da Bíblia, e você lê sobre o conteúdo de Salmo 126, os rabinos acreditam. Irmão, você planta mandioca hoje e come amanhã? É assim? Demora, não demora? Tem um tempo, né, para nascer. Os rabinos acreditam que eles plantaram e nasceu muito rápido. Foi algo sobrenatural. Por quê? Porque Deus conhece a necessidade. Deus sabe aquilo que você precisa. Mas por que muitas vezes nós erramos? Porque nós não sabemos semear. Nós semeamos no lugar errado. Nós semeamos na hora errada. Nós muitas vezes não sabemos onde semear, nós não sabemos fazer. E aqui nós estamos vendo que aquela mulher, ela tinha medo, ela tinha uma necessidade, mas ela ouviu a voz do profeta. É para ofertar? Então eu vou ofertar. É para dar a primícia? Então eu vou dar, eu vou fazer. Irmãos, muitas vezes nós erramos, e nós estamos aqui vivendo, falando nesse mês de março todinho. Ainda temos quarta-feira, mas hoje é o último domingo. Nós estamos falando sobre mulheres da Bíblia que fizeram a diferença. Irmãos, Deus mandou Elias para uma viúva, porque as mulheres têm mais facilidade, coração mais desprendido para ofertar, para ajudar, para confiar. Nós podemos ver a ministração de Abigail e Nabal, aonde Davi pede uma oferta para Nabal e ele se nega a dar, e Nabal era riquíssimo. Então Davi propõe no coração de destruir a terra de Nabal, tudo aquilo que ele tinha, e Abigail, a sua esposa, ela pega, não lembro certinho se é 3 ou 4 jumentos, carrega com tudo de melhor para comer, e vai ao encontro de Davi e oferta para Davi. Irmãos, Nabal nem percebeu que aquilo foi tirado das suas economias, de tão rico que ele era. E Davi não mata Nabal por causa da sua esposa. Irmãos, muitas vezes nós temos padecido, muitas vezes nós temos sofrido, e a causa disso é que nós estamos na igreja, dizemos conhecer o nosso Deus, dizemos confiar, declaramos com a nossa boca: eu confio, eu creio, eu acredito, mas não demonstra em ação. Na hora que precisa demonstrar, não faz. Na hora que precisa mostrar com atitudes, não faz. Elias estava falando para ela assim: se você confia no Deus de Israel, do que você tem, faz um bolo para mim, e acredita, porque não vai faltar o azeite e não vai faltar a farinha. Não sei se vocês sabem, mas esse foi o primeiro milagre de Elias. O primeiro milagre de Elias. Vamos continuar. Versículo 18. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Elias multiplicou. Elias profetizou. Deus multiplicou o azeite e a farinha daquela mulher, acredita-se, por 3 anos. Ele sustentou Elias, o filho da viúva, e a viúva por 3 anos, com um pouco de azeite e um pouco de farinha que não acabava. Mas passado-se algum tempo, acredite-se que mais de 2 anos e meio, o filho da viúva morre. O filho da viúva falece. Não foi de fome, porque Deus sustentou, mas alguma doença, alguma coisa atingiu aquele menino e ele morreu. O que isso quer dizer para nós, irmãos?
Ninguém é isento de passar por lutas. Ninguém é isento de passar por dificuldades. Aquela mulher, ela tinha pecados e ela sabia disso. Ela fala para Elias aqui, ó: por um acaso você veio aqui na minha casa para trazer à memória a minha iniquidade. Iniquidade são os erros, são as falhas, são as suas maldades do coração, e matar o meu filho. Elias foi lá para isso, irmãos. Qual que era a situação dela e do filho dela 2 anos e meio atrás? De morte, eles iam morrer. Deus sustentou. Será que não era a hora dela confiar? Será que não era a hora dela acreditar? Mas o que acontece? Muitas vezes Deus permite certas situações nas nossas vidas, aonde mais dói foi no filho da viúva. Muitas vezes Deus toca em alguém próximo teu para ver qual é a sua atitude, qual vai ser o seu compromisso com o Senhor. Será que você está atrás de Deus somente por causa dos milagres, do poder dele? Ou você está por reconhecer que Ele é Senhor? Irmãos, Deus é dono da vida, Ele dá e Ele tira. Ninguém está isento disso. Ninguém está isento de passar dificuldades. Ninguém está isento de sofrer perseguições com pessoas inimigas, como nós vimos a semana passada, a adversária de Ana, Penina. Ninguém está isento. Não é porque você é crente que você não vai passar por crise, que você não vai ter dificuldades. Não. Você vai ter problemas, você vai ter dificuldades, você vai ter as situações adversas na sua vida. Você vai ter momentos onde você vai olhar para a sua situação e vai achar que perdeu tudo, que acabou tudo, que acabou os sonhos, os projetos, aonde parece que as coisas só estão indo para trás, aonde parece que as coisas não estão prosperando mais. Tem momentos que é assim. Nossa, mas eu já vi Deus multiplicando isso, eu já vi Deus fazendo aquilo, e agora eu estou padecendo. É momentos de crise, é momentos de dificuldades, momentos de ansiedades. E não é porque o profeta mudou, não é porque Deus mudou, não, é momentos que tem que passar, é momentos que você tem que lutar, é momentos que você tem que acreditar em você e no seu Deus, você tem que acreditar naquilo que você crê, é momentos onde você tem que se colocar diante do Senhor e clamar e falar: Senhor, está assim, 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 mas eu confio, eu sei que o Senhor pode mudar, eu sei que o Senhor pode fazer, eu sei que o Senhor pode transformar, eu sei que o Senhor pode enviar ajuda. Irmãos, nós temos muita facilidade para vacilar nos nossos joelhos, temos muitas facilidades para nos dobrar diante das dificuldades, das adversidades, e principalmente daquilo que o inimigo quer que você acredite, confie. Temos muitas facilidades em abandonar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, ter medo, receio, você ficar apavorado. Isso é normal. O próprio Jesus, quando ele estava indo para Jerusalém, ele sabia que ele havia de morrer, ele sabia que ele seria crucificado, ele sabia de todas as coisas e ele teve medo. A Bíblia diz que no Getsemane ele se coloca de joelhos e ele ora, e a aflição era tanta que ele começa a gotejar gotas de sangue. E tudo por quê? Por causa da aflição, do medo, da ansiedade daquilo que ia acontecer. Mas ele teve caráter, ele teve disposição para falar: eu vou até o fim, eu vou cumprir esta carreira, eu vou cumprir essa situação, eu vou viver
aquilo que eu tenho que viver. Irmãos, muitas vezes nós temos facilidade em abandonar o Senhor, temos facilidade em parar, temos facilidade em desistir dos propósitos de Deus para as nossas vidas. É uma luta aqui, um probleminha ali, e já desistimos de tudo, já abandonamos tudo. Eu acredito que Deus olha lá de cima e fala: cara, cadê tua fé? Mulher, cadê a tua perseverança? Momentos difíceis todo mundo vai ter, momentos complicados todos nós vamos viver. Essa mulher viveu o maior milagre da vida dela, vê uma botija aonde o azeite não secava, vê uma panela aonde a farinha não acabava, e no entanto, 2 anos e meio vivendo aqueles milagres, ela se depara com o seu filho morto, ela se depara com os seus sonhos acabados, terminados naquele momento. Quantos de nós não somos assim, irmãos? Começamos bem, mas com o decorrer do tempo, morrem os nossos sonhos, morrem os nossos projetos, morre a nossa esperança, e muitas vezes nos entregamos, muitas vezes deixamos que o diabo tire a nossa motivação, tire a nossa força. Irmão, se levanta, não fica prostrado não. Por mais que você está passando uma dificuldade, um problema, uma aflição, não fique prostrado. Não deixe o inimigo achar que ele te venceu. Não deixe o inimigo achar que você foi derrotado. Irmãos, Elias pega aquele menino nos braços, sobe no seu quarto, coloca o menino sobre a sua cama, deita sobre o menino e expira 7 vezes, rosto colado no menino. E a Bíblia diz que na 7ª vez o menino acordou, o menino foi ressuscitado. É o segundo milagre de Elias, o segundo milagre. O grupo de louvor já pode se colocar lá. Irmãos, faz aquilo que você pode fazer. Pastor, a força que eu tenho é para isso. Faz. A força que eu tenho dá para ir até tal lugar. Vai até tal lugar. A força que eu tenho, pastor, os recursos que eu tenho, aquilo que eu tenho no meu coração agora, dá para mim fazer isso. Faz. E deixa que o resto Ele traz, e deixa que ressuscitar Ele ressuscita, deixa que transformar Ele transforma, deixa que multiplicar o azeite, multiplicar a farinha, Ele faz. Sabe qual que é o nosso problema? Nós queremos nós fazer, nós queremos nós multiplicar, e nós não vamos conseguir. Aquela viúva, ela não conseguiria sustentar o seu filho e a si mesma mais do que um dia, mas pela palavra do Senhor, ela se levantou, fez uma oferta de primícias e foi abençoada. Depois teve o problema com o seu filho? Teve, mas Deus estava lá para ressuscitar os seus sonhos. Sabe por quê? Porque ela confiou. Sabe por quê? Porque ela acreditou. Sabe por quê? Porque ela tinha esperança. Agora, muitas vezes, por que nós não temos, não alcançamos? Lucas capítulo 4, verso 25. Aqui eu não consigo fazer milagres. Deus enviou lá para Sarepta, lá para Sidom, porque lá tinha alguém que cria, lá tinha alguém que acreditava, lá tinha alguém que ia confiar na palavra do profeta. E muitas vezes dentro da igreja não tem, irmãos.
Muitas vezes a igreja tem falhado. Jesus está falando assim, ó, eu vivi no meio de vocês e não consigo fazer milagre aqui. Vocês conhecem, vocês são sacerdotes e não consigo transformar uma vida aqui. Se você ler o versículo 27 de Mateus, de Lucas 4, o versículo 27, você vai ver assim, ó, existiam muitos leprosos em Israel, mas quem foi curado foi Naamã, o Ciro. Era Ciro Fenício, ele foi curado. Em Israel nenhum leproso foi curado. Na época lá que ele está falando de Elias. Por quê, irmãos? Naamã acreditou, Naamã confiou, Naamã se entregou para poder ser curado. Irmãos, por que muitas vezes nós não recebemos? Porque não temos a atitude desta mulher, de confiar que o Senhor podia multiplicar, de confiar que ela podia ofertar o que ela tinha, que Deus ia multiplicar de uma forma ou de outra, e de acreditar que o profeta poderia ressuscitar o seu filho. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, conhecemos a palavra, conhecemos o Evangelho e limitamos o nosso Deus. O que a Simone falou aqui no começo do culto? Essa igreja só não estava pintada ainda porque eu e ela limitávamos o Senhor. É que não é a hora ainda. Deus vai mandar a condição. Não, nunca vai vir a condição, irmãos. Se você ficar esperando, nunca vai acontecer. O dia que nós falamos aqui, vamos confiar em Deus, Deus vai levantar pessoas, Deus vai mandar ofertas, Deus vai mandar tinta e vai dar certo. Está tudo pintado. E como eu disse, quem não veio a semana passada, está admirado, porque viu a igreja sem pintar e viu a igreja totalmente pintada. Em uma semana nós já tinha feito praticamente tudo. Por quê? Porque esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Ele é ilimitado, Ele levanta pessoas, Ele levanta situações, Ele faz acontecer. Mas muitas vezes a gente limita Deus. A gente não tem a atitude da viúva de Sarepta para confiar. Jesus está falando assim, olha, as pessoas lá fora estão alcançando, as pessoas lá fora estão vivendo o melhor nessa terra, enquanto vocês muitas vezes estão sofrendo, muitas vezes estão padecendo. Mas é porque eu não tenho condição. Aquela mulher também não tinha nenhuma condição. Nenhuma. Era viúva em Israel, ou vira mendiga, ou vira prostituta. É assim que funciona. Não tem nada a ver com o que nós estamos vivendo hoje. Irmãos, quando Deus quer transformar uma vida, uma história, Ele levanta pessoas, Ele manda Elias sair lá do Rio Jordão, lá de Quiriate Jearim, para ir lá em Sarepta, em Sidom, para abençoar uma mulher. É assim que funciona. Se você está sem ânimo, se você está sem energia, se você está sem motivação, se você está igual essa mulher que sente só um pouquinho de azeite, ou seja, azeite na Bíblia muitas vezes é força, muitas vezes é poder, você está com as tuas energias bem fraquinha, bem limitada. Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite: eu posso te capacitar, eu posso ressuscitar os teus sonhos, eu posso devolver a motivação, eu posso mudar a tua história. Entrega isso que você tem, entrega esse pouquinho, entrega essa coisinha que não vai te levar muito longe, mas eu posso transformar e te dar muito mais além daquilo que você possa pedir ou pensar. Pastor, mas eu estou fraco. Se levanta com essa tua fraqueza, com esses joelhos vacilantes, se coloca de pé diante do Senhor e Ele vai multiplicar a tua força. Mas se você ficasse prostrado, coitadinho, e não sei o que, não vai dar certo, nunca vai. Ele vai mandar para Sidom, Ele vai mandar para os Círios as bênçãos, mas a igreja vai padecer, a igreja vai sofrer.
Nazaré não viu milagres. A Galileia não viu milagres. A Bíblia fala assim, algumas poucas enfermidades foram curadas em Nazaré. Algumas poucas. Por quê? Não acreditavam, não confiavam. Enquanto nos outros lugares, em Naim, ele ressuscitou o filho da viúva que estava sendo já enterrado. Nossa, agora fugiu da Betânia, né? Ele ressuscita Lázaro. Tantas coisas grandes ele fez fora de Jerusalém, fora do povo religioso. Irmãos, nós temos a informação e Jesus está querendo curar, está querendo libertar e dar o melhor dessa terra para a igreja. Mas enquanto nós formos religiosos e ficarmos nos fazendo fracos diante de um Deus forte, nós não vamos alcançar muitas coisas. Pastor, mas nós estamos vivendo a pior crise mundial. O pior reinado era o de Acabe e da sua esposa Jezabel, o maior profeta Elias. É a pior tempo da história? É a pior época que nós estamos vivendo? É essa hora que Deus precisa para levantar grandes homens, grandes mulheres, grandes situações, grandes milagres para provar que Ele é Deus. Pastor, mas eu estou sem força. Legal, se levanta com a tua pouca força e deixa que Deus faz, e deixa que Deus multiplica. Amém? Se coloque de pé, igreja. Eu não sei em qual área da sua vida você está fraca, se é na emocional, se é na espiritual, se é na conjugal, se é na financeira, empresarial, profissional, seja qual área que for, na saúde física. Se coloque perante o Senhor, se coloque a buscar, a orar e falar: Senhor, eu estou fraco, mas o que eu tenho eu te dou. O que eu tenho eu entrego, e você vai ver Deus multiplicar suas forças, você vai ver Deus transformar sua família, sua história, a sua situação. O problema nosso é que nós ficamos reclamando e chorando, sendo que nós poderíamos dizer: Senhor, está aqui, é o que eu tenho, mas eu te entrego. Mas o Senhor sabe o que eu preciso, o Senhor sabe qual é a minha necessidade. Elias sabia qual era a necessidade daquela mulher, ele só queria ver se ela tinha disposição para doar, se ela tinha disposição para fazer alguma coisa. E eu nem estou falando aqui de dinheiro, viu, irmãos? Nada disso, pelo amor de Deus. Não pensem que eu estou pregando aqui sobre oferta, sobre dízimo. Se você quiser fazer uma oferta, alguma coisa financeira, Deus vai te honrar também. Mas eu estou falando aqui sobre você se entregar à sua vida. Pessoas que vivem depressivas, pessoas que vivem sem dormir, insônia, isso e aquilo. Sabe por quê, irmãos? Porque não se entregaram para o verdadeiro Deus, irmãos. Porque o Deus que eu sirvo, a depressão tem que sair correndo, ela não fica. O Deus que eu sirvo não tem dessa de insônia. Ah, mas por que eu vivo isso então, pastor? Porque não se entrega. Deus está chamando, Deus está tocando na pessoa: acorda, vamos. Mas está igual Paulo lá em Atos 6, duro é para ti, Saulo, recalcitrar contra os aguilhões. Está sofrendo, está passando dificuldade, está com problema, mas não acorda, até que cai do cavalo cego. E aí qual é a consequência de ficar lutando contra o Senhor? Aí Deus fala para ele: agora, Paulo, você vai ver o tanto que tem que padecer pelo meu nome, irmão. Agora você vai ver o tanto que você tem que sofrer por causa do meu nome. Se tivesse ido quando chamou no amor, às vezes não tinha padecido tanto, às vezes não tinha sofrido tanto. Mas não, ficamos ali, lutando contra, lutando. Não, ainda tem um
fôlegozinho, dá para mim fazer umas coisinhas aqui, tem um fôlegozinho, não, entrega para o Senhor esse fôlegozinho, e deixa Ele transformar, deixa Ele mudar a sua história, deixa Ele fazer o milagre, deixa Ele transformar a sua vida. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Versículo 22. Os seus sonhos podem ter sido frustrados por alguma situação. Os teus projetos podem ter sido parados ou estão estagnados por algum momento, algo momentâneo. Algo pode ter morrido na sua vida, como foi o caso dessa mulher que teve o seu filho morto. Mas Deus está nesta noite ressuscitando sonhos. Deus está nesta noite dando um novo ânimo para esta igreja. Deus está nesta noite dando novas oportunidades para pessoas aqui nesta noite que estão aqui ouvindo esta palavra. Deus está renovando as forças, Deus está trazendo um novo espírito, Deus está trazendo uma nova oportunidade, Deus está trazendo neste lugar coisas novas e coisas grandiosas para aqueles que creem. Aleluia, graças a Deus. Eis-me aqui, Senhor, traga sobre mim as tuas promessas, Pai. Não precisa, Senhor, ir para Sidom, não precisa, Senhor, ir para outro lugar, Pai. Eis-me aqui, aleluia.